Nós não encontramos. Qual outra pessoa que veio aqui, dá exemplo e entendeu a todos? Você sabe que os seguidores de Jesus, os apóstolos, sumiram na hora do pega. Quando ele foi preso pelo Sinédrio, a partir daquele momento, não, eu não conheço, nunca vi. Não é? Os apóstolos, em geral, tomaram chá de sumiço. Passados aqueles dias, e quando Jesus retornou com o corpo astral, Jesus esteve materializado aqui na Terra durante 40 dias. Materializado. Não é? Ninguém vai morar no céu ou no mundo espiritual com um corpinho assim de carne e osso. Lá não tem feijão nem arroz. E infelizmente essas cozinheiras maravilhosas que nós temos por aqui. Então acontece que Jesus retornou após a sua morte física. Ele retorna e aparece para aquela mulher, para Maria de Magdala. Ele aparece lá para os seguidores e não cobra de ninguém nada. Bom, o que vocês fizeram comigo aí, vocês me abandonaram. Não! Jamais ele disse isso. Jamais ele repreendeu alguém. Então, demonstrando a total superioridade, o espírito elevado, sempre, que a nossa ignorância não consegue alcançar. Desde aquela época lá, né, os sacerdotes do templo, os fariseus, os saduceus, né, e outras pessoas que foram compradas para irem lá para o palácio do Pôncio Pilatos para ver enforca, né, crucifica, para bradarem. Todas as pessoas que foram lá para bradarem estavam sendo pagas pelo Caifás, pelo Anás, né, os sacerdotes do templo. Então, o Cristo demonstra, naquele encontro que ele teve com o Senhor Pilatos, de que o reino dele não é deste mundo. Então, seguindo o exemplo dele, de que o reino de Deus não é deste mundo, nós temos que aceitar muita coisa que nós passamos aqui na Terra. A morte de parentes nossos, de amigos nossos, né, que é a coisa mais chocante para a humanidade, né, desemperda. Então, o Espiritismo não diz perda. A doutrina espírita fala apenas que nós mudamos para outra dimensão, para o mundo espiritual, e que ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém. Porque as pessoas, em geral, quem fica desesperado com essas mortes que ocorreram lá em Santa Maria, né, ou qualquer morte aqui em Viamão, ou em Alvorada, Cachoeirinha, qualquer lugar do mundo, quem fica desesperado é quem não tem as informações sobre a continuidade da vida. Tá? Que as suas religiões não estão fornecendo essas informações, ou porque não sabem, em geral porque não sabem. Mas elas poderiam, pelo menos, seguir os passos de Jesus, demonstrando que a vida continua. Não é? Já bastaria para consolo a demonstração de que o Cristo voltou depois da morte, para demonstrar que a vida continua. Então é isso que nos falta. Falta nós estarmos ligados
a esses ensinos da espiritualidade, né, que Deus sempre está mandando, né, auxílios para nós, desde lá os profetas, naquela época lá, sempre mandando orientações, né, até chegar em Jesus Cristo, né, que realmente, né, foi fantástica a sua participação aqui na Terra, a sua mensagem trazida aqui, né, que é a mensagem que ilumina realmente as criaturas, que o mundo já não é mais o mesmo, embora a gente não queira melhorar, embora nós queiramos continuar com a violência, com a maldade, né, com a ignorância. Quando, a partir de Jesus, o mundo foi dividido, antes e depois dele. Foi dividido o mundo para demonstrar claramente que nós todos somos filhos de um ser supremo, de um ser superior a todos nós, e que, como disse o Voltaire, né, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Com certeza. Nós temos inteligência suficiente para olharmos à nossa volta, para meditarmos sobre tudo que nos cerca. Se nós não quisermos olharmos à nossa volta, olhemos para nós mesmos. Né? Toda a complexidade do corpo humano. Então, por isso que quando a doutrina espírita foi ditada, foi trazida a partir de 1857, com Allan Kardec, tendo feito os estudos com os espíritos a respeito dessas questões todas sobre a nossa origem, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui na Terra, para onde nós iremos, por que uns sofrem mais do que os outros, por que crianças morrem, por que jovens morrem. Então as pessoas ainda dizem, por que Deus não me leva, eu estou velho. Eu não me considero velho. Mas, brincando, né? Por que as pessoas colocam essas questões assim e chegam a dizer, como é que Deus permite uma coisa dessas? Aí perguntemos às pessoas, em geral, se elas estão fazendo a vontade de Deus aqui na Terra. Perguntemos às pessoas, eu estou trabalhando honestamente? Eu estou me importando com os outros? Eu dou o meu tempo para as pessoas? Eu dou uma caixa de leite para os pobres? E me dou também? Então é o que nos falta, né? Não basta a gente dar uma caixa de leite para um pobre, um pão para um pobre, né? Como outro dia me disse alguém, qualquer um pode fazer isso. Agora as pessoas não se doam, não se dão, no sentido de se interessar pelos outros, de ser simpáticas com os outros. Né? Então é o que falta para a humanidade, é isto. Estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Que daqui a pouco vai ser a nossa vez de sermos ali atropelados, queimados, etc e tal. Como disse Jesus, se não vos arrependerdes, vós morrereis também assim. É um recado que ele deu. Nós morreremos assim também. Porque não basta a gente levantar às 6 da manhã e vou para o trabalho, pegar o ônibus, o carro, não sei o quê. Trabalho o dia inteiro, volta esfolado, o dia inteiro volta para cá. Não basta isso. Isso todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem
que trabalhar, tem que suar para ganhar o seu sustento, isso é obrigatório. Agora, além disso, o que nós fazemos? Festas, fantasias, prazeres, como diz aquela música. Então nós é que não prestamos atenção, né? Nós não estamos sendo atenciosos com a espiritualidade que nos cerca, nossa própria. Tá? Nós, sem beatismos, a doutrina espírita não tem nada de ritual nem beatismo, mas tem o conhecimento sobre a espiritualidade, de onde nós viemos, por que estamos aqui, de que modo nós temos que viver aqui, né? E por que da doença, certa idade, por que do acidente, certo momento, né? O porquê da tragédia, não é? Se nós fôssemos menos egoístas, nós não pereceremos, né? Se nós formos menos egoístas, nós não pereceremos de modo brutal, nós só pereceremos do modo como está programado. Muitas vezes, tragédias estão programadas, né? Como aconteceu, né, aquele caso do circo lá queimou no Rio de Janeiro, né? O Humberto de Campos conta, inclusive, que no ano 177, lá nas Gálias, em Lyon, um grupo se reuniu para fazer uma homenagem a um romano, Lúcio Galo. Então, aí bolaram lá uma série de festas e danças e lutas, mas para inovarem a homenagem a um visitante famoso, amigo do imperador, o condutor da festa, Alício Glaucus, ele diz que ele combina com as pessoas lá, cada um traga uma mulher e uma criança cristã. E aí nós vamos colocar lá na arena, vamos espalhar resinas com farpas e vamos colocar fogo e soltar os cavalos que nós não queremos mais. Então isso aconteceu lá no ano de 177, na Gália, em Lyon, hoje é França, inclusive onde nasceu Allan Kardec. E aconteceu que eles levaram para a festa lá 1000 mulheres junto com crianças e jogaram lá no meio do fogo, os cavalos pisotearam. E aconteceu que mais tarde, agora em 1961, no Rio de Janeiro, o circo americano pegou fogo, onde cerca de 500 e poucas pessoas também pereceram, que eram os mesmos que haviam colocado os cristãos lá em Lyon, na Gália. Então vejam que a lei de Deus funciona. Funciona para as pessoas se ressarcirem dos danos causados aos outros. Então, quando as pessoas não entendem que a lei é amar ao próximo, então elas têm que sofrer a pena de talião, olho por olho. Então é isso que nós podemos nos livrar do olho por olho quando nós pensamos no outro. Que Jesus ensinou que o amor cobre a multidão dos pecados. Se a gente aprender a ser útil para os outros, nós vamos ter amenizado, né, o nosso próprio karma. Muito obrigado e boa tarde.